Os instrutores de trânsito, eles são os responsáveis pela formação de condutores em todo o país. Com calma, didática e muita paciência, eles ensinam para que o trânsito seja muito mais gentil. Coloque o cinto e venha conosco. No ar, mais um Profissionais e Profissões. Hoje nós viemos visitar um centro de formação de condutores, que é o ambiente de trabalho do instrutor de trânsito. E a gente vai começar o programa conversando com uma pessoa que tem muita experiência, que é o seu Antônio. Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Seu Antônio, pelo que me falaram aí, quase 5 décadas já? Chegando. Chegando? Chegando. Caramba, bastante tempo. E como é que o senhor começou? O senhor lembra? Dá para lembrar como foi o início da sua carreira como instrutor de trânsito? Começou por um acaso. Ah, é? Nós montamos uma autoescola aqui em Cubatão, Sim. Autoescola Elite, eu e um sócio. Não deu certo, separamos. E no dia a dia eu vim fazer um orçamento aqui em Cubatão, falando com o proprietário da Ferrari na época, o primeiro proprietário. Aí, seu Antônio, dá para você me dar uma aula hoje? Dá, estou aqui até hoje. E aí já se vão quase 50 anos. 44 anos e 8 meses, só na Ferrari. O senhor sempre atuou aqui em Cubatão ou atuou em outras cidades também? São Vicente. São Vicente. São Vicente é aqui. O senhor me comentou aqui fora do ar que é hoje em atividade o mais antigo instrutor de trânsito de toda a Baixada Santista. Não. Ou um dos mais Um antigos? dos mais, Em atividade. em atividade. Senhor Antônio, como é que era naquela época? Quais os veículos que o pessoal aprendia? Hoje a gente vê aí uma tecnologia, os veículos mais novos, né? Como é que era naquela época, senhor Antônio? Antigamente era Fusca, e eu tinha o Carmanguia, Carmanguia, olha só que tinha bacana. Carmanguia, Fusca, e era completamente diferente de hoje, porque naquele tempo não tinha comando duplo, Ah, tá. era freio de mão. E dificilmente era a semana que não se trocava cabo de freio de mão. Verdade. Era muita manutenção, então. Muita manutenção. E os carros eram antigos, eram velhos. As dificuldades que o pessoal tinha naquela época são as mesmas de hoje, principalmente a parte do nervosismo? A mesma coisa, não mudou, sobre isso não mudou nada. O que mudou foi a tecnologia dos carros. E naquela época então acontecia muito com os carros mais antigos, até acontecer problemas mecânicos que tinha que parar a aula. Toda semana. Toda semana parava. Geralmente o que estourava naquela época era a caixa de direção. Ah, é? As caixas de direção estouravam toda semana. Dando aula, estourava a caixa de direção. Bem complicado, né? Era bem complicado. No Fusca o pessoal dirigia mais ali, né? Perto do para-brisa ali. Sim. Hoje está muito mais cômodo, né? Hoje está mais cômodo, mais tranquilo, mais folgado. E no Carmanguia? O Carmanguia, por um acaso, ele tinha câmbio em cima ou era, Não, era câmbio normal? Câmbio normal. Normal. Existe algum impedimento de que seja diferente o câmbio para a instrução ou não? Não, Não tem nenhuma... só não pode, hoje, Ah. não pode ser câmbio automático. Ah, não pode. Para a categoria B, só para DF. Então, se você começou, no seu caso, por exemplo, que começou com câmbio mecânico, para a vida toda vai ser câmbio mecânico. Não, eu tirando a categoria B, É. eu posso dirigir qualquer tipo de carro. Certo. Tem as categorias Tem as também. categorias. O B, que é carro, posso dirigir qualquer carro. Qual a instrução que o instrutor, né, até é engraçado de falar, o que ele tem que estudar para ser um instrutor de trânsito? Primeiro, a administração de trânsito. Certo.
engenharia de trânsito. Faz parte do currículo. Meio ambiente também faz parte do Sim. currículo. E pedagogia, não, pedagogia. O instrutor de trânsito, ele é meio psicólogo também, né? E como? Acontece situações assim de Como psicólogo. pessoas, por exemplo, os mais novos aí, que a partir de 16 anos já podem estar tirando o carro. Não. Né? A partir de Só 18 anos. 18 anos. Né? Mas, por exemplo, os mais novos, eles têm menor dificuldade, não é? Ou a dificuldade, ela independe de idade, seu Antônio? Independe de idade. Pode pegar um rapaz novo, um jovem, que de repente tenha tanta dificuldade quanto uma pessoa de mais idade. Exatamente. Isso aí, independente de idade. Tem pessoas aí que têm idade avançada, Sim. que tem mais rapidinho, aprende rapidinho. Mas por que será, sabe? Vivência. É a vivência ou a educação, a própria educação da pessoa. Uma pessoa que não tem estudo nenhum, demora. Até pegar o jeito. E como que é o dia a dia quando você chega na autoescola hoje? A gente antigamente não tinha tanta exigência, né? Negócio de digital e tal. Mas hoje, como que é o dia a dia? Você chegou na autoescola, já sabe as aulas que tem que dar aquele dia? Já sai. No dia anterior sai um boleto com todas as aulas que a gente vai dar durante o dia. Sim. Chegou na aula, no horário. É lógico que cumprimento dos alunos, normal. Sim. Coloca digital e sai para dar aula. Termino a aula, volta e coloca digital de novo. O instrutor também tem que passar digital. Primeiro o instrutor, depois o aluno. Aí quando volta... Primeiro o instrutor, depois o aluno também. Porque aí isso fica computado lá nos dados do Detran. Exato, que tem que ter no mínimo 20 aulas para o aluno poder entrar e ir para exame. É uma forma de mensurar, de medir se está tudo certinho. Que eu acho isso aí errado. Por quê, seu Antônio? 20 aulas? 20 aulas o cara não aprende nada. Não aprende? Não. Tem que ser igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que não tem autoescola. Uhum. No Japão são 80 aulas. 80 aulas para tirar a carta? No Japão, 80 aulas. Na Europa toda são 80 aulas em autoestrada. Que aqui no Brasil nós não podemos nem entrar na pista. Eu ia falar exatamente isso. O perímetro que você tem que, como instrutor, dar aula é só o perímetro urbano. Não pode de forma alguma. Por exemplo, nós estamos aqui próximo ao Jardim Casqueiro. Você não consegue sair daqui para levar uma pessoa para lá indo pela pista, tem que ser por dentro. Tem que ser por dentro e tem polícia rodoviária que impede a gente de atravessar com o aluno o viaduto. Interessante. E tem as exigências normais da instrução, né? E a pessoa acaba se capacitando, vocês como instrutor, essa capacitação, ela acontece diariamente. Existem reciclagens para vocês também? Para nós não existe. De 5 em 5 anos nós temos que fazer reciclagem do curso. O instrutor, eu comecei hoje como instrutor. Onde eu posso chegar dentro da profissão? Tu pode ser instrutor, tu pode ser dono de autoescola. Sim. Tu pode ser diretor de autoescola, pode ser examinador. O examinador, ele, antes de tudo, ele é um instrutor. Tem que ter instrutor. Lá na hora ele vai avaliar lá quem está tirando a carta, mas ele também é instrutor. Instrutor. Tem que fazer. Primeiro de tudo é o curso de instrutor. Depois é o curso de examinador. Aí vai para diretor de ensino e diretor. Só que tem que ter uma base. O instrutor tem que ter, no mínimo, o ensino médio. Sim. Agora, para ser examinador e instrutor, já tem que ter curso superior. Isso é importante, hein? Para quem está nos assistindo agora, que quer entrar nessa área, não basta só querer ser. Tem que se capacitar, tanto no ensino normal, como o senhor autor está falando aqui, ó. Você vai ter que fazer vários cursos de capacitação, saber várias coisas, como ele falou aqui, meio ambiente, a própria legislação do trânsito, que é muito importante. Senhor Antônio, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui, que o senhor tem aí mais 5 décadas, né? Uma pessoa que nós temos todo carinho aqui na cidade de Cubatão, todo mundo conhece, já deu aula para muita gente aqui em Cubatão, não é, senhor Antônio? Muitos
motoristas aí já passaram pelas suas mãos, pelas suas instruções. Muitos. Gente famosa. Me comenta de alguém aí. Edinho, filho do Pelé. Ah, verdade, o senhor tinha me comentado que deu aula pro Edinho. Edinho, filho do Pelé. Ah, O Kaique Brito, o ano passado. que legal, ator. Tirou na Ferrari. Aham. E os outros que a gente na hora, né? Aí aqui por estar bastante tempo na cidade, vários políticos conhecidos. Político vários, da maioria. né? Um dos amigos particular, Aham. que eu considero, não sei se ele me considera. Aham. O Wagner Moura. Ah, sim, com certeza considero. Uma pessoa que nós gostamos muito também. Que bom. Muito obrigado pela sua participação. Espero que o senhor tenha aí uma longevidade bem ampla aí dentro da sua carreira. Muito obrigado de verdade. Olha, esse aí, é como eu falou, né? Um dos mais antigos instrutores de trânsito de toda a Baixada Santista. A gente não para por aqui não. Breve intervalo e a gente volta batendo um papo com mais um instrutor de trânsito para conversar sobre as dificuldades e de tantas outras coisas relacionadas à profissão. Não saia daí. Bom, é o Profissionais de Profissões, nesta edição, abordando a profissão de instrutor de trânsito. Mais um aqui ao meu lado. Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Quanto tempo de profissão já? 22 anos. 22 anos. Então você foi aluno do seu Antônio, não? Não fui aluno dele. É, Infelizmente, mas- queria ser, né? Mas, de uma certa forma, é muito bom ter uma pessoa experiente Não, assim. referência. O Antônio é a referência da gente. Marcelo, queria que você me comentasse o seguinte. O que te fez ser instrutor de trânsito? Eu acompanhava a mudança do código, né? Quando virou o Código de Trânsito Brasileiro e aí entrou a parte de instrução, achei interessante, fui fazer o curso e de lá para cá estou aí na atividade. Quais as maiores dificuldades que você enfrenta hoje no dia a dia? A partir do momento que você chega na própria autoescola, quais os desafios que você tem ali? O aluno, alguns alunos, né? Tem alguns alunos que eles já vêm com alguns problemas pessoais e às vezes não conseguem separar. E aí tem uma certa dificuldade de aprender. Mas fora isso aí é tranquilo, dá para ir levando, um bom diálogo. Tem aluno que tem pressa para tirar porque, Tem. de repente, pelo valor da aula, ou de repente a pessoa tem algum serviço em vista que precisa se habilitar? Tem aquele aluno que tem pressa naturalmente, só anda apressado. Tem aquele que precisa para trabalhar e eles acham que dá para fazer rápido. Não dá, existem as regras, então são no máximo 3 aulas por dia e tem que seguir a sequência, porque tudo é a sequência, né? Não é só pôr dentro do carro e senta aí e vamos rodar a cidade, não é isso. Você tem que ensinar, você tem que mostrar os problemas que acontecem, os desafios que eles vão enfrentar. E principalmente os jovens, eles não têm muita paciência, né? Eles querem tudo para ontem. Então a gente tem que acalmar, mostrar as dificuldades, mas tem sim. Tem aquele que precisa para trabalhar, que é uma outra atividade de emprego, né? Quem tem a carta consegue ter várias funções, pode ser motorista de produtos perigosos, pode ser motorista de veículo de emergência, pode ser motorista de transporte passageiro. Então o leque também para motorista no mercado é grande. Então a habilitação ajuda muito. Com a chegada dos aplicativos de transporte aí, né? O pessoal que utiliza aí os diversos aplicativos, aumentou muito a procura Aumentou um pouco, porque a maioria já são habilitados, eles precisavam acrescentar na habilitação a atividade remunerada. Isso aí já é um processo fora da autoescola. É direto com o Detran. Isso, vai fazer o exame toxicológico. E teve aqueles que realmente procuraram a autoescola para entrar também nessa atividade, nessa profissão, que é a nova profissão, né? Que veio para ficar também. Muitas mulheres procuram? Bastante mulheres, bastante. Vamos dizer que é meio a meio. Meio a meio hoje. Meio a meio. E aí você, conversando com o aluno, você acaba descobrindo que a intenção é ir para o aplicativo. Isso. Ali dentro, é como foi falado com o seu Antônio, a gente é meio que um psicólogo também, né? Então tem pessoas que se desabafam ali com a gente e aí vai contando a história, por que quer. E a gente precisa conhecer também um pouquinho para poder
entender o que a gente vai passar naquele momento, né? Para onde a gente vai, se vai num lugar mais tranquilo, se vai num lugar com mais trânsito, como que aquela forma pessoa... de conduzir esse treinamento também, forma de parte conduzir. de você conhecendo a estrutura da pessoa, você sabe até como lidar com ela, né, Marcelo? Aí já entra a parte didática, né? Didática. Qual a aula que você vai dar no começo? Tem aluno que você já vai mais, vamos dizer assim, para um assunto mais avançado. Tem aluno que você tem que ficar ali na papinha ainda, que ele tem mais dificuldade de aprender, demora mais tempo. Então varia muito do aluno, varia muito. Vocês, instrutores, aplicam também reciclagem com os alunos? Acontece de a pessoa já está há bastante tempo sem dirigir e de repente fala, pô, agora eu quero voltar a dirigir. O instrutor de trânsito aplica esse tipo de reciclagem? Ou tem empresas específicas para isso? Não, pode ser feito. Pode? Se ele parou de dirigir, ele é habilitado, ele quer relembrar, ele procura a autoescola, que a gente vai fazer isso sim. E se for por causa de punição, de infrações, aí primeiro ele tem que fazer um curso de reciclagem teórico para poder depois voltar para a prática, mas é feito sim. O instrutor prático, ele também é o mesmo instrutor teórico na autoescola ou tem subdivisões aí? É separado? Quem dá aula prática não dá teórico, assim por diante? Ele pode dar tanto prática como teórico. Ele é habilitado para fazer os dois? Habilitado para fazer os dois. Eu iniciei no teórico. Ah, é? Eu fui um dos primeiros instrutores da Baixada Santista. Eu dei aula no primeiro centro de formação de Santos, que era o CFC Santos. Dei aula no primeiro centro de formação de Cubatão, que era na rua 15 de novembro. Então fui um dos pioneiros da Baixada na parte teórica. Na parte prática, isso aí já tem mais de 50 anos, o exemplo do seu Antônio aí. Né? Marcelo, a pessoa está sendo instruída ali por você. Acontece um acidente. E aí? E muita gente não sabe que de repente não imagina que tenha seguro e tal. Qual seria a situação? O que tem que fazer ali? Porque muitas vezes você tá fazendo a instrução com alguém, você para de repente num cruzamento, alguém vem atrás, fica buzinando, apertando, a pessoa fica nervosa, pode de repente sair e bater. Acontece. É muito difícil, porque hoje a gente tem um controle dos pedais adicionais, né? Então é muito difícil ter um acidente. Mas se acontecer um acidente, o trâmite é igual a qualquer outro acidente, porque o aluno ele tem uma autorização para conduzir aquele veículo. Então ele é autorizado a conduzir, o Detran libera uma licença provisória. E a consequência do acidente vai ser avaliado pela Polícia Civil, né? Para a parte da própria parte da polícia que faz isso. Então é feita a ocorrência normal, chama-se uma viatura, apresenta-se na delegacia se tiver vítima no caso, se não, normal na Polícia Militar. E aí vai feita a fiscalização do documento e a consequência do acidente, quem foi culpado, quem não foi, isso aí é parte da investigação, né? Mesmo porque ali no caso a pessoa, como você falou, a pessoa não é habilitada, mas ela está com a permissão para fazer aula, um negócio que pode acontecer. Sim, e tem essa parte que você falou, né? Tem aquela pessoa, infelizmente algumas pessoas que elas, que querem ver o aluno meio nervoso, buzina, fecha, já houve casos de fechar o carro da autoescola, de xingar o aluno. Tem pessoas que passam e xingam o aluno, porque ele deixa o carro morrer num cruzamento, a pessoa fica brava, passa, xinga. Então é muito complicado o ser humano. Mas o trâmite é igual a qualquer outro tipo de acidente. Já aconteceu com você, de você estar dando aula, dando instrução, e o aluno surtar, Marcelo? De repente ficar muito nervoso numa situação qualquer, de repente achar, bom, eu não vou conseguir e travar? Pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu nesse exemplo da pessoa passar e não ter paciência com o aluno e achar que ele teria que passar, problema pessoal dele, pressa dele, e o aluno trava. E aconteceu um caso também há pouco tempo comigo que uma pessoa tinha perdido um ente querido e no meio da aula ela travou e falou, não consigo mais. Aí você vai conversando, vai acalmando ela ali e ela começou a chorar. E foi acalmando, a gente traz de volta para a autoescola e remarca isso aí. A pessoa ficou sabendo naquele momento da instrução ou já via? Já tinha acontecido. Tá. Eu já tinha percebido que ela não estava bem, de outras aulas, sempre conversando, mas ela tentando insistir, né? Ela tentou, porque ela precisa da carta, né? Sim. Ela precisava da carta.
Mas no final deu tudo certo, aí ela passou no exame prático e graças a Deus... Lidar com o nervosismo aí exige uma pitadinha de malícia do próprio instrutor, né? Sim, a experiência dá isso, né? A experiência te traz isso. Porque como instrutor você pega todo tipo de pessoa, né? E nível cultural também diferente. Então você vai aprendendo a lidar com as pessoas. No momento da prova prática, qual é o papel do instrutor? Olha, o instrutor está ali para conduzir os alunos até o exame, dali do exame para frente existe o examinador, mas para acalmar, né? No meu caso eu estou ali mais para acalmar o aluno, que já chegam tenso, né? Todo mundo que é avaliado fica tenso, mesmo que você faça aquilo muitos anos, você vai ficar tenso. Então a gente tenta acalmar para ir tranquilo, com calma, com paciência, tenta relembrar algumas coisas que foi passado. Mas depois que ela inicia ali a entrega do documento, que vai para o exame, a gente se afasta, não pode ter mais contato. Deve ser muito gostoso, né, assim, para vocês, instrutores, ver um aluno sendo aprovado, né? É prazeroso. É o resultado do trabalho, né, Marcelo? O mais gostoso é quando esse aluno passa por você na rua e dá aquela buzinadinha e fala: ô professor, instrutor, olha eu aqui com o meu carrinho. Aí é bacana. Que legal. O mercado de trabalho para quem quer entrar nessa área? É grande, mas é concorrido também. É muito concorrido. Porque não é tão exigido assim, hein? Você tem que ter um nível médio e fazer um curso. Hoje a gente deve ter curso aqui na Baixada, eu não sei te informar se já abriu a escola. O meu eu fiz em São Bernardo e depois em Santo André. Então a concorrência é muito grande, porque é mais uma opção de emprego para a pessoa. Então, a concorrência é grande, mas o campo também é grande, existem muitas autoescolas. O instrutor, ele tem que estar vinculado a um centro de formação ou ele pode dar aulas particulares? Tem alguma permissão para dar aula particular, Marcelo? Ele tem que estar vinculado. A permissão existe no código, mas ainda eles estão definindo como vai ser isso. Mas a princípio ele tem que estar vinculado com a autoescola. Remuneração para quem está começando hoje. Eu não quero saber quanto o Marcelo ganha, eu sempre falo isso nos programas. Eu não quero saber quanto o meu entrevistado ganha. Eu quero saber, porque aquele que está nos assistindo agora, ele quer saber, pô, eu estou desempregado, eu estou querendo chegar nesse ponto, eu quero entrar nessa área. Uma remuneração aí, primeiro, como que é a remuneração? É CLT? É por aula? Como é que funciona isso? É CLT. CLT? É contratado, fechado pela autoescola. E é a média da Baixada. Dá para você pagar um aluguel, dá para pagar suas contas tranquila. Se for uma pessoa que economiza, dá para comprar seu carrinho. Legal. Não é ruim não, é bom. Então não dá para reclamar. Você se sente hoje uma pessoa realizada na profissão? Sim. Porque é uma profissão prazerosa, né? Quando você vê as pessoas conquistarem, tem pessoas que, nós falamos que tem pessoas que precisam da carta para trabalhar, mas tem aquelas pessoas que é um sonho. Ela quer ter a carta, é um sonho dela dirigir um carro, dela ir de uma cidade para outra. Então, quando você vê que aquela pessoa conquista isso, o prazer, acho que do instrutor é maior do que o dela. E tem o outro lado, né? Você acaba fazendo parte da vida da pessoa para sempre, né, Marcelo? Sim, por exemplo, sim. eu tirei carta lá em 86, eu lembro do instrutor até hoje. Né? Então, é bastante tempo. Então, você não passa pela vida da pessoa. Como você comentou, encontra na rua, cumprimenta. Isso você acaba sendo parte do dia a dia mais tarde, né? Sim, o prazer ele vai muito mais além. Eu também trabalho com motoristas profissionais e já teve motoristas de ônibus que me encontrou na rua e falou: ó, lembra que você falou isso, então evitou um acidente, deixei Olha que legal, Marcelo. de me acidentar. E em relação aqui à Ferrari, como a gente é um instrutor de 40 anos já, vai fazer 50 anos de carta, né? De profissão, quer dizer. Às vezes eu vejo o neto sendo apresentado pelo vô, porque o vô tirou a carta com ele. E Olha ele só. quer aquele instrutor porque, você vê, a amizade... Sabe da qualidade. Da qualidade. Então isso é muito legal, é muito bacana. Quais as dicas que o instrutor de trânsito Marcelo daria para quem está nos assistindo agora? Você vai falar olhando nessa câmera aqui. Quero que você dê dicas para quem quer entrar na profissão, Marcelo. Primeiro você tem que ser uma pessoa paciente, pessoa bem calma, porque em alguns momentos você pode perder a paciência. Não porque você vai ficar nervoso, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, de aprender.
Tem aquelas que aprendem mais fácil e aquelas que têm mais dificuldade. Então, se você é uma pessoa paciente, uma pessoa que consegue se comunicar bem, porque o aluno ele precisa entender aquilo que você vai passar, esses são os dois requisitos principais. E aí é ter a afinidade, né, com o que você faz. Você tem que gostar. Se não gostar, qualquer profissão é ruim. Você pode ganhar 1 milhão, você não vai estar satisfeito. Muito legal. Eu agora, primeiro eu quero te agradecer pela Eu que entrevista. agradeço. E vamos dar uma volta. Vamos sim, vamos lá. Ver se de repente eu aprendi, como eu falei, já, 86, tem tanto tempo. Será que eu aprendi direitinho? Vamos lá com o meu amigo Marcelo. Se o instrutor for bom, aprendeu. Parado para mais uma aulinha? Mais uma. Então vamos regular o banco primeiro. Depois o cinto para não se machucar. E aí regula os espelhos. Espelho central, pegar o vidro todinho lá atrás e as laterais. E esse aqui legal? Legal. Calma aí que ele vai encostar aqui. Seta para a esquerda, toda vez que for sair. Vê se não tem carro e vamos lá. Pouca aceleração. Isso aí. 2 mãos no volante. E calma, devagar. De vez em quando dá uma olhadinha nos espelhos, ver o que está acontecendo em volta, lá atrás. Não se limita a olhar só aqui na frente, olha lá, está acontecendo mais na frente também, lá na outra esquina. Bem tranquilo. Diminui um pouco a velocidade, você está empolgado. É isso. Conhecer o carro, aí você se acostuma com as laterais e o tamanho do carro. A gente passa nas ruas, tem mais movimento para você ter noção da largura do carro, né? Começa a se acostumar com o carro. É isso aí, certinho. Seta para a esquerda. Sempre que for mudar de via, de lado, seta com antecedência. Sempre avisando os outros condutores o que você vai fazer. Curva aberta, sempre para a esquerda faz uma curva mais aberta. Isso aí. Se for para a direita, faz uma curva mais fechada. Perfeito, as 2 mãos no volante. Só tira a mão do volante para mexer nos comandos, usou os comandos, volta as 2 mãos no volante. Aqui a gente vai para a esquerda de novo. Vai ter uma placa pare, você é obrigado a parar antes da faixa de pedestre, ou seja, nessa linha que chama linha de retenção. Primeiro para o carro, freio primeiro, embreagem, parou o carro. Espera o pedestre passar, preferência sempre do pedestre, sempre do menor. Aqui, como você não tem visão de quem está vindo, aí você pode agora parar em cima da faixa do pedestre. O pedestre já passou, agora você pode ir até mais próximo ao cruzamento e aí você vai ter visão dos 2 lados. Sempre olha para os 2 lados. E aí vai indo devagar. Você acelerou, segunda. O que a gente chama não esticar muito a marcha, né? Acelera o suficiente para passar a marcha. Um bom motorista. É, né? Tá bem. Tá bom. Esse é o dia a dia, Marcelo? Sempre assim? Esse é o dia a dia. E aí eu vou mostrando Placas. os problemas, as placas, os problemas na outra. Os problemas que podem acontecer, por exemplo, o sinal está fechado lá. A maioria não, alguns motoristas, o que eles têm a mania? De acelerar e frear lá em cima do semáforo. Então aí você tem um gasto a mais de combustível, você tem um gasto a mais de freio. Então a gente vai dando algumas dicas também em relação ao consumo, ao custo-benefício de ter um carro, e vai explicando em relação ao carro, pergunta qual carro que essa pessoa tem interesse de ter, e aí você vai explicando algumas coisas. Por exemplo, esse carro aqui é um motor 1000, então não adianta eu querer fazer uma ultrapassagem numa rodovia numa carreta, porque a carreta ela anda 100 por hora fácil. Esse aqui até chegar a 100 por hora eu vou ter dificuldade. Então a gente vai dando alguns detalhes, que o carro ele não é assim. As pessoas vêm mesmo já com essa dúvida, a pessoa já vem perguntando, você chega a ser um consultor nessa área
nessa parte de, por exemplo, que carro que é melhor para eu que estou começando a comprar? Sim, tem esse problema, que às vezes é um problema. Por exemplo, esse carro aqui, vamos voltar para a aula, estacionou, freio de mão. Opa, beleza. Esse carro ele não tem regulagem de banco e nem de volante. Certo. Então a pessoa mais baixa vai ter dificuldade de conduzir esse veículo. Então eu dou a dica de comprar um carro onde o banco regula, onde o volante regule. Boa. Então se for uma pessoa igual eu, igual você grande, esse carro já não é confortável. Sim. Se ficar alguém sentado atrás aqui, vai ficar apertado, porque a gente vai ter que puxar o banco para trás. Então se essa pessoa quer comprar um carro para a família, esse carro não é um carro ideal para a família, é um carro mais para trabalho. Então você vai tentando perguntar, às vezes a pessoa fala, às vezes não fala. Às vezes quer dirigir o carro do marido, às vezes o marido quer dar um carro de presente, mas também não compreende isso, né? Qual o carro que eu vou dar para minha esposa? Certo. Tem que ver se ela vai estar confortável dentro daquele carro. Então existe isso também. E existe aquela vontade de pegar a rodovia e sair disparado, né? Né? O sonho do jovem. E a gente vai dando essas dicas de segurança também. Mas, Marcelo, se a gente estivesse fazendo, por exemplo, agora a minha avaliação, teria sido aprovado ou não? Sim, teria sido aprovado. Bem de frente aqui é uma rebaixada, como é que faz? Então, ou a multa vem depois? A multa, ela vem depois. Existem algumas infrações que... No exame, ele é avaliado pelas infrações de trânsito. Certo. Então, aquelas infrações de trânsito são gravíssimas, o aluno ele é eliminado de imediato. Tá. Aquelas infrações de trânsito são graves, médias ou leves, aí existe uma contagem de ponto e ele pode até cometer algumas infrações, ele vai passar. Não que ele deva, mas pode acontecer. Por exemplo, você parou de frente a uma guia rebaixada. Então você vai perder ponto, mas se o resto do percurso você fez perfeito, se a baliza você fez perfeito, você vai ser aprovado. Beleza. Meu instrutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Que legal. Esse foi mais um Profissionais e Profissões. Reveja esse e outros programas da nossa programação através do Facebook e também do YouTube. É só procurar TV Câmara Cubatão. Se você tiver alguma sugestão, mande e-mail tvcamara@cubatão.sp.leg.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.